como pré-candidato a governo do estado, Zema, empresário, pai de família, que vem aí nessa luta para poder estar vindo se eleger a governador do estado de Minas Gerais. Bom dia, seja bem-vindo, candidato, e microfone liberado para poder dar um bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Falcão, bom dia, ouvinte da Difusora. É um prazer enorme estar aqui em São João. Não conhecia a cidade, estou otimamente impressionado com ela. Tá certo. Começando, direcionando já a pergunta, o senhor é natural da onde? Eu sou natural e sempre vivi em Araxá, que fica no Triângulo Mineiro. É mineiro então mesmo? Mineiro da Gema. Tem um sotaque um pouco diferente de vocês aqui, mas a gente se entende muito bem. Claro, com certeza. A primeira pergunta, deputado, que eu gostaria de estar fazendo para o senhor é assim: por que o senhor está vindo candidato ao governo do estado de Minas Gerais? Bom, você me chamou de deputado, eu nunca fui político. Tá certo. Eu sempre fui da iniciativa privada, né? Sempre trabalhei em empresa, inclusive tivemos o prazer de abrir uma loja aqui há alguns meses atrás, a Zema, ou Eletrozema. E essa empresa, eu criei ela há cerca de 28 anos atrás, para ser exato, 27. E saímos, praticamente do nada para mais de 440 lojas e mais de 5.000 empregos direto em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás e São Paulo. E o que eu sei fazer é viajar, abrir loja, dar emprego, pagar muito imposto. E sempre passei a minha vida fazendo isso. Mas recebi o convite do Partido Novo ano passado, no momento da minha vida em que a empresa já não dependia tanto de mim. Eu fiz questão de profissionalizá-la. Hoje nós temos lá um presidente que me sucedeu, que está fazendo um ótimo trabalho. E esse convite acabou mexendo com a minha consciência. E eu vi que a crise que nós tivemos aí no Brasil em 2015 e 2016, que custou tão caro para todos nós mineiros brasileiros, muita perda de emprego, milhões de desempregados, muita empresa fechada, eu comecei a enxergar que foi culpa minha e dos milhões de brasileiros que nunca participamos da política. Que quando nós que temos competência, que temos ética, ficamos ausentes, quem vai entrar lá dentro é quem não tem ética e não tem competência. E o que nós vimos foi esse desastre. O Brasil despencou em termos econômicos nesses 2 anos aí de 15 e 16, enquanto o mundo crescia. Então nós conseguimos ir na contramão da história e continuamos indo na contramão. Então o que eu vi é que precisamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Eu tenho filho, você deve ter também, e a última coisa que eu gostaria é que meus filhos viessem a viver numa Venezuela. E nós temos muitos políticos que querem que o Brasil se transforme numa Venezuela. Então nós precisamos arregaçar as mangas, porque não dá mais para ficar só votando, não. É preciso participar. Com certeza. O senhor sabe que o senhor vindo ser eleito a governador do estado de Minas Gerais, o senhor sabe que o senhor também já automaticamente vai estar recebendo um presente com números bem gordos de dívida. São mais de 4 bilhões. Como que o senhor pretende estar vindo se tornar o governador do estado de Minas Gerais, trabalhando já com uma dívida dessa? Falcão, o déficit de Minas Gerais previsto para esse ano de 2018 é 10 bilhões de reais a previsão. Nós vamos assumir a liderança que até então era do Rio de Janeiro. E quem assumir Minas vai assumir um estado falido, quebrado, estagnado, que de positivo só tem o aumento dos índices negativos, aumento de criminalidade, aumento de tudo que é ruim. Mas gestor existe para isso, para consertar. O que eu fiz na minha vida sempre foi melhorar a eficiência, e tem muita ineficiência dentro do estado de Minas Gerais. Eu tenho percorrido todas as regiões do estado e quanto mais eu conheço a máquina pública, mais eu vejo como ela é ineficiente e como ela ignora as necessidades do povo.
um vereador de Belo Horizonte ter 21 assessores, receber verba de correio, verba de paletó, motorista com carro, nós temos muita coisa para mudar. Então, existe recurso, mas os recursos estão indo para as mãos erradas. Certo. A prioridade do mandato do senhor vai ser qual? A minha prioridade é gerar empregos. Essa é a prioridade número 1 de Minas Gerais. Agora, um estado para gerar empregos precisa estar com as contas em dias. Nós vamos ter de reduzir as despesas imediatamente. Tem muito cargo desnecessário. Temos 21 secretarias em Minas, eu quero reduzir isso para 8. Minas Gerais virou um cabide de empregos e pior, cabide de empregos de gente incompetente e desonesta. Então não é gente que só recebe sem trabalhar, não. É gente que recebe, não trabalha, atrapalha e rouba. Isso é que é o pior de tudo. Então eu sempre digo o seguinte, lá na minha região tem um ditado que você deve conhecer, que quando o mato está alto demais, qualquer foice cega mostra serviço. E o mato em Minas Gerais, eu acho que ele já está com uns 4 metros de altura. Qualquer foice, por pior que seja, vai conseguir mostrar muito serviço. Tá certo. O senhor está falando de diminuir assessor, está diminuindo, enxugando a pasta. A cidade administrativa em Belo Horizonte, o que o senhor pretende fazer nela? A cidade administrativa, eu já escutei 2 versões, que ela foi necessária e trouxe benefícios, e já escutei, mas de opositores, que ela foi um investimento errado. Então, é necessário uma análise aprofundada, mas do meu ponto de vista, ela foi algo acertado, porque o Estado tinha diversos prédios na área central da cidade ocupados, pagando aluguel caro. Quando você tem uma administração pulverizada, ela fica ineficiente. Então, por esse lado, eu vejo que foi correto. E gostaria de levar para lá ainda mais prédios que ainda são ocupados dentro de Belo Horizonte, na região central. Muita coisa ainda não foi e poderia ir para justificar ainda mais a existência dela. Tá, uma pergunta que chegou de um ouvinte nosso, do Carelo, ele já, assim que a gente anunciou que o senhor estaria vindo, ele já mandou. Como nós começamos aí um bate-papo com o pré-candidato a deputado federal, o Alessandro, ele fez já uma pergunta para o Alessandro, mas ele falou assim, essa eu quero direcionar ao pré-candidato ao governo do estado. Pergunta para ele qual a medida que ele pretende tomar com relação ao alto nível da taxa de impostos por todo o brasileiro, em específico no setor da confecção, para reduzir custos automaticamente e gerar emprego e renda em nossa região. O Carelli, ele tem uma confecção na cidade de Bicas. O senhor pode estar respondendo diretamente para ele, candidato. Tá. Carelli, bom dia. Sua pergunta é totalmente pertinente. Primeira coisa, essa eu te prometo agora. Minas Gerais hoje tem o sistema de ICMS, que é o tributo que nós pagamos para o Estado, o mais complexo do Brasil. Isso faz com que a gente tenha de comprar sistemas mais caros, despende mais horas do contador. Então nós queremos uma simplificação imediata, e isso vai ser feito nas primeiras semanas da nossa gestão, simplificar o ICMS. E vamos reduzir o imposto, sim, mas primeiro nós vamos precisar reduzir as despesas, porque Minas Gerais hoje é um estado quebrado. Como que você reduz impostos, sendo que o Estado hoje não está conseguindo nem pagar os professores, os policiais e os repasses para as prefeituras em dia? Até os repasses para as prefeituras estão suspensos, a bem da verdade. Então, nós queremos o Brasil, Minas Gerais mais ainda, tem as taxas de impostos mais altas, e nós precisamos reduzir, e vamos reduzir. Mas não vai ser logo na entrada, porque senão nós vamos estar agravando a situação. Mas num segundo momento, nós vamos reduzir as despesas e automaticamente vai vir essa redução de tributos. Tá certo. Faça a sua pergunta você também. É o número 99909-1344, ou através, se quiser fazer a pergunta ao vivo também, 3261-1344. Como eu falei, venho comentando, a Difusora FM, junto com o meu programa, o Difusora Entrevista e o Difusora Notícia,
dando início a uma série de entrevistas com os candidatos, pré-candidatos aí a governo do estado, deputado federal. Hoje nós estamos recebendo ele, pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ele que é empresário. Estamos recebendo também os pré-candidatos a deputado estadual e pré-candidato a deputado federal do partido, do mesmo partido, né? Que é o Partido Novo. Por que o senhor escolheu o Partido Novo para poder estar vindo como governador? Falcão, a bem da verdade, eu não escolhi o Partido Novo. Eu nunca havia pensado em entrar na vida política, na vida pública, porque sempre dediquei minha vida toda à empresa, mas esse convite surgiu do Partido Novo e a minha primeira resposta foi não. Por quê? Por esse motivo. Quem nunca ocupou cargo público, quem nunca disputou uma eleição, aos 53 anos de idade, vai começar uma carreira nova, eu até não recomendaria isso para ninguém. Mas esse convite do Partido Novo me fez me interessar em conhecê-lo mais. E eu vi que as propostas do Partido Novo são as propostas que todos nós precisamos. E acabei animando devido a esse motivo. E vi que a situação do Brasil se agravou tanto, como eu disse há pouco, devido a essa ausência de nós, minha e de milhões de pessoas, que sempre terceirizamos para os outros essa participação política. E o Partido Novo me animou porque ele é diferente dos outros, ele quer acabar com a politicagem, ele quer acabar com privilégios para políticos. Para te dar uma ideia, nós somos contrário ao foro privilegiado e queremos que se crie aqui no Brasil uma lei que puna quem trabalha dentro do Estado de modo mais severo. Porque quem trabalha dentro do Estado recebe salário do contribuinte ou foi eleito pela confiança do eleitor. E se ele faz algo de errado, ele está traindo essa relação de confiança. Então, além do crime que ele cometeu, ele deveria ainda responder por um crime que a gente sabe que existe em outros países, de traição ao povo. Então, quem está no setor público deveria pagar mais caro em termos de penalidade do que quem está no privado, porque está lá fazendo uso do dinheiro público e está lá também porque o público confia nele. E se ele fez algo de errado, que ele pague mais caro. Claro, com certeza. Como a gente já falou a respeito da dívida, no qual o senhor vai estar assumindo ela, e a gente sabe, realmente, é muito complicado você comprar com nome sujo, né? Porém, na área da saúde, na cidade de Piquiri, que são nossos vizinhos, que tem aí, se eu salvo estiver errado, uma média mais ou menos de 7 mil cidadãos, o governo do estado está devendo 780 mil reais. Na cidade de Bicas, hoje com aproximadamente quase 14 mil pessoas, está devendo 2 milhões. Aqui em São João, no Nepomuceno, na área da saúde, já está se passando a mais de 4 milhões. Já chegou em 5 milhões, então. Obrigado, Israel. Como que o senhor vai fazer para ajudar, de imediato, já se tornando o governador do estado de Minas Gerais? Porque é complicado. Se está devendo, não tem dinheiro. Ou o senhor acha que tem o dinheiro não está sendo utilizado? O dinheiro está sendo enviado para onde não deveria. Nós temos de mudar diversas leis em Minas, no Brasil, porque ao que me consta, quem é juiz, quem é promotor, quem ocupa cargos no alto escalão, continua recebendo. Os deputados e seus assessores que nada fazem, que são totalmente dispensáveis, continuam recebendo. Nós temos um governador que mora num Palácio das Mangabeiras, onde tem mais de 50 funcionários e custa mais de 50 milhões por ano. Eu, como governador, o primeiro ato que eu quero assinar é transformar o Palácio das Mangabeiras no Museu das Mordomias. E vou morar num apartamento meu. Por que governador de um estado, principalmente se esse estado está falido, tem de morar num palácio que custa 50 milhões por ano? Então, o exemplo, pelo que eu saiba, vem de cima, e no Brasil e em Minas, infelizmente, os exemplos que vêm de cima são os piores possíveis. Então, dá para melhorar essa situação, falta seriedade,
falta comprometimento, falta transparência. E por que 21 secretarias? Porque esse cabide enorme de empregos de pessoas que não fazem nada a não ser tirar proveito do cargo que estão lá. Então dá para melhorar muita coisa de imediato. Com toda certeza, Minas é um estado viável, mas eu não prometo que isso vai ser feito em uma semana, porque é muito capim alto para cortar. Mas nós vamos cortar. À medida que você vai desbastando, a coisa vai avançando. Na minha opinião, coisa de 1 ano, 2 anos, dá para fazer grandes melhorias e nós já termos condição de colocarmos as contas em dia. Mas de um mês para o outro é impossível, porque é um rombo gigantesco, como eu te falei. Isso o senhor está me respondendo em cima de uma pergunta da área da saúde. Porém, a gente está vendo, inclusive está acontecendo nesse exato momento aqui na cidade de São João Nepomuceno, uma manifestação dos professores. É difícil realmente, não vai ser fácil, a gente sabe que de um dia para o outro não é possível realmente mudar, mas o senhor acha que diminuindo então esses cabides de empregos, assessores dos seus deputados federal, deputado estadual, o senhor dentro aí, vamos falar assim, de 12 meses consegue estar colocando a casa em dia? Sim, com toda certeza dá. E lembrando que nós vamos também trazer novas empresas para Minas. Nós vamos atuar em 2 frentes, na redução de despesas e no aumento de receita, mas não via aumento de impostos, mas sim atraindo investimentos para Minas Gerais. O que nós tivemos nos últimos anos em Minas foram empresas fugindo. Eu sou da região do Triângulo, onde nós temos os atacadistas de Uberlândia. Todos eles levaram boa parte da operação deles para Goiás, para São Paulo, para Mato Grosso, para Bahia, devido imposições do governo de Minas querendo chegar lá e arrancar dinheiro sem ter fundamento. E o que eu tenho visto também aqui na Zona da Mata, em Juiz de Fora, em Leopoldina, em Muriaé, são empresas mudando para o Rio de Janeiro, porque se você anda em poucos quilômetros e a condição fiscal do outro lado da fronteira é muito melhor do que em Minas Gerais. Vi empresas lá em Juiz de Fora que levaram 90% da operação para o outro lado da divisa. Então Minas tem de trazer esses empregos de novo, vai trazer com isso mais impostos e isso vai conseguir solucionar essa situação a médio prazo. Então são 2 frentes, reduzir despesas e aumentar a receita atraindo empresas que, diga-se de passagem, vão gerar empregos, que é o que Minas mais precisa. Eu não comentei aqui, Falcão, mas Minas, nos últimos 20 anos no Brasil, só tem perdido participação na economia e participação política também. Minas hoje tem ex-governadores que estão muito mais para serem lembrados dos crimes que cometeram do que fizeram. E é um estado que está em franca decadência, então queremos reverter isso. Tá certo, nós estamos recebendo ele que é pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais nas eleições de 2018, o Romeu Zema, trazendo as suas ideias. Mande você também, se você estiver querendo estar fazendo a sua pergunta, via WhatsApp, número 99909-1344 ou pelo telefone 3261-1344. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos apresentando Difusor Entrevista. Você está ouvindo 97,3 FM. Rádio Difusora de São João Nepomuceno Limitada. A rádio do povo. A Competição Móveis informa a hora certa. 10:06. Brasil! Nesta Copa do Mundo, a Competição Móveis traz uma goleada de ofertas para você.
Competição Móveis. Sofá de 2 e 3 lugares por apenas R$599. Painel de TV Valdemóveis por apenas R$149. Roupeiro de 6 portas mais a cama de solteiro por apenas R$838. É a Competição Móveis junto com você na torcida pelo Brasil na Copa. Brasil! Drogaria Polifarma, acolhendo sua necessidade e atendendo você com qualidade. Convênio com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Medicamentos para hipertensão, asma, diabetes de graça e 90% de desconto em vários outros. Sempre que você precisar, é só ligar. Disque entrega 3261-1352 e receba o seu medicamento genérico e perfumaria a domicílio. Porque a sua saúde é tudo de bom que você tem na vida. Drogaria Polifarma. Telefone 3261-1352. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Difusora. Diariamente, enquanto você ainda dorme, a Casa das Frutas já está a caminho, transportando frutas e legumes para lhe oferecer produtos de qualidade. A Casa das Frutas também lhe oferece cereais, frios, condimentos, bebidas, produtos naturais como linhaça, chia e outros, sempre com preços promocionais. E é a única que tem a especialidade do Doutor Saúde. Casa das Frutas, vendendo saúde, Rua Duque de Caxias, no centro. Telefone 3261-6231. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. Dez e 9, nós estamos de volta e nós estamos batendo um papo com ele, que é pré-candidato ao governo do estado, o Romeu Zema. Antes de dar continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria de estar falando para você da Bela Farma Manipulação e Drogaria, aqui em São João Nepomuceno, que está de plantão até o dia 29, numa sexta-feira, sempre até às 22 horas, tá bom? A Bela Farma Manipulação e Drogaria, que fica na rua Périx Vieira de Mendonça, número 120. Ligue 3261-3383 ou via o WhatsApp, número 99940-3383. Lembrando que a Bela Farma está com uma super promoção nas compras. A partir de R$30, você concorre a uma camisa oficial da Seleção Brasileira. O sorteio é, claro, no dia 27/6, tá bom? Participe você também. Mais uma vez, muito obrigado a Bela Farma por estar junto comigo aqui no Difusora Entrevista. Candidato, qual a proposta que o senhor pode estar fazendo para a economia do estado voltar a crescer? Vai levar um ano para ajeitar e começar a mandar dinheiro para a saúde, para resolver a questão do dinheiro que está faltando realmente na saúde no nosso estado, que não é só aqui na região da Zona da Mata. Está devendo para todo mundo. A gente acompanha a AMM, né, Associação de Municípios Mineiros, que também está entrando com vários processos no atual governador. Mas para a economia voltar a crescer, o senhor falou que vai diminuir, enxugar as pastas de assessores dos seus deputados, deputado federal, deputado estadual, para poder conseguir pagar dívida. Daí bacana. Pagando dívida, a economia vai continuar andando. Como é que vamos fazer para ela poder começar a gatinhar e voltar a crescer? Andar e voltar a crescer? Falcão, nós temos algumas frentes aí para atuarmos. A primeira delas é a simplificação tributária. Hoje, qualquer empresa que pague 100 mil de impostos para o estado de Minas, ela ainda gasta mais 30 mil para poder apurar esses 100 mil.
com contador, com tributarista, com assessor fiscal, com sistema, etc. Minas tem a legislação mais complexa. Então isso vai ser simplificado e vai gerar economia para as empresas que vão ficar mais competitivas. Num segundo momento, como eu já disse, nós vamos reduzir impostos. E outra frente que nós vamos ter, que vai contribuir muito, é a questão de licenciamento ambiental. Ter um licenciamento ambiental para operar qualquer negócio em Minas virou um pesadelo. Muitas empresas não se instalam em Minas porque não conseguem atender às exigências ou não estão dispostas a tolerar a demora do órgão ambiental do Estado. Eu passei por essa experiência. Nós demolimos um posto de gasolina na BR-262, fizemos um novo no lugar, depois dele todo pronto, concluído, totalmente dentro das normas, nós ficamos aguardando 2 anos e 2 meses para a liberação dele operar. Então fica claro que hoje em Minas, quem gera emprego está sendo penalizado. Eu conheço na minha cidade vários produtores rurais que estão deixando de produzir leite e queijo. Por quê? Porque vão lá fiscais da vigilância sanitária e exigem que eles façam instalações da mesma forma que grandes laticínios. Que estado que é esse que, em vez de estimular quem trabalha, penaliza quem trabalha? Então, o que nós queremos é simplificar, incentivar essas pessoas que carregam Minas Gerais nas costas, principalmente o pessoal do agronegócio, que além de não receber nenhum estímulo, nenhum incentivo, tem recebido só esse tipo de notificação de problemas que o Estado gera. E é um Estado que, por incrível que pareça, ainda, de certa maneira, incentiva a bandidagem. A nossa rede de loja tem, no mínimo, 1 assalto por semana. E dificilmente qualquer coisa é apurada e devolvida. Então, investir em Minas, ter um negócio em Minas, está virando o pior negócio do mundo. Então, dá para fazer muita coisa. Se o Estado parasse de atrapalhar, ele já estaria fazendo muita coisa. Ele não precisa incentivar muito, não. Pare de atrapalhar. Pare de complicar a vida de quem gera emprego, de quem quer investir, que ele já estaria ajudando. Tá certo. Chegou mais uma pergunta aqui de um ouvinte nosso. Meu nome é Renato, gostaria de saber se o Partido Novo já está organizado em São João Nepomuceno e quem procurar para saber mais a respeito do partido. Quem perguntou é o Renato. Eu vou passar essa pergunta aqui para o meu amigo responder, porque eu cheguei em São João Nepomuceno atrasado e ainda não tive tempo de conversar com o pessoal daqui. Mas sei que nós já temos aqui vários simpatizantes. Sim, nós temos aqui o Tessi, é quem está puxando essa bandeira aí. O grupo está aberto, é só procurar no Facebook que vocês vão encontrar os contatos. Existe um grupo de WhatsApp que serve para poder trocar mensagens, discutir sobre política de assuntos diversos, inclusive do Novo. E a gente está para marcar também, uma vez por mês, uma sessão de instrução, alguma palestra, alguma coisa que venha agregar informação para quem queira conhecer alguma coisa a mais de política. Tá certo. Deixa eu ver se está chegando mais perguntas aqui. Chegou mais... Não, tá aqui. Estão escrevendo ainda. Mas vamos lá. Segundo a imprensa, existe a possibilidade de Minas Gerais ter como candidatos ao Senado, como Aécio Neves, do PSDB, Dilma Rousseff, do PT, candidatos a presidente nas últimas eleições que acabaram envolvidos na Operação Lava Jato. Como o Novo pretende fazer frente a essa situação? Falcão, o que nós temos dito é o seguinte: quem está lá, já está lá há 20, 30 anos e o que eles fizeram está aí muito nítido para todo mundo ver, um desastre. Nós somos da opinião que nós temos de renovar tudo, porque as pessoas que fazem hoje política no Brasil não merecem esse nome, política. Elas fazem politicagem, um jogo sujo, e estão totalmente comprometidas com o continuismo. Elas querem continuar lá, até para ter foro privilegiado,
para continuar auferindo de privilégios, de benefícios que nós queremos cortar. E é bom lembrar que nós temos nomes no Brasil que talvez você escute desde criança, ou até o seu pai desde criança, que são nomes tipo Sarney, Barbalho, Collor e outros mais aí, que se apoderaram do Estado no Brasil e se julgam monarcas, dono do Estado. Sim. Então o que nós estamos propondo é essa ruptura aí. Precisamos de termos políticos novos para fazer política, porque o que existe no Brasil é politicagem e jogo sujo. Eu gostaria de completar que o Partido Novo tem um estatuto totalmente diferente dos partidos tradicionais. Foi um estatuto começado do zero, sem aproveitar nada do que existe aí. Uma dos artigos interessantes que eu quero ressaltar aqui é uma cláusula que o filiado do Novo, ele tem o poder de fiscalizar o mandatário e sugerir ao diretório punição caso o termo de compromisso de campanha não seja cumprido. O mandatário corre um risco sim de perder a cadeira, porque a cadeira nos votos proporcionais são do partido, não são do político propriamente dito. Então, se o político sair do que foi proposto no termo de compromisso de campanha, votar medidas para aumentar imposto ou ficar verificado algum tipo de política para o seu uso pessoal, ele vai perder a cadeira, como já foi dado exemplos ao longo aí desses poucos anos do partido. Tá certo. Uma pergunta que eu gostaria de ter feito já bem no início, mas assim, não chegamos nesse ponto. Mas vamos lá. Com a proibição do financiamento empresarial hoje dentro de campanhas eleitorais, como que o senhor pretende bancar sua campanha para o governo de Minas Gerais? Falcão, nós do Partido Novo funcionamos exatamente como um time de futebol. O time de futebol não recebe recurso público e jogam bem, tem despesas grandes, e eu digo que o Partido Novo depende dos seus 21 mil filiados, que hoje contribuem com aquilo que pode. Filiado, vamos lembrar, pessoas físicas, e esse número só tem crescido. Quem está nos ouvindo, quiser filiar, que filie e entre lá no nosso site. É o partido mais digital, porque é um partido novo. Nós falamos que nós somos a startup da política e estamos fazendo um trabalho totalmente diferente dos outros partidos e queremos extinguir essa questão do fundo partidário, do fundo eleitoral, porque achamos um absurdo num país onde tem gente morrendo por falta de remédio, tem professores sendo mal remunerados, os partidões políticos receberem 3 bilhões num ano de eleição como esse. Isso para nós é um absurdo. Ninguém é obrigado a sustentar partido político. Somos contrários ao horário na TV, que todo partido funcione como um time de futebol, jogue bem, tenha torcida e tenha pagantes. E mostre que você está fazendo alguma coisa para a sociedade, que com certeza a torcida vai existir. E não que seja uma verba automática como ocorre hoje. Então nós queremos mostrar que somos diferentes. E o partido tem ajudado nessa campanha e eu também tenho arcado com todas as despesas de viagem. Já visitei mais de 100 cidades e tenho até aproveitado para visitar as lojas também. Igual claro. Aqui, saindo daqui, quero passar na nossa loja. Então eu estou otimizando o meu tempo e eu quero mostrar até outubro que eu vou ser o pré-candidato que mais vai visitar cidades em Minas Gerais. Quero chegar a 300 cidades e vou ser o que menos vai gastar, porque os concorrentes, sabe como que eles vão? De jato e de helicóptero. Eu vou de carro, dirigindo. Então nós já queremos mostrar que somos diferentes. Tá certo. Chegou uma pergunta também aqui de um ouvinte nosso, que falou a seguinte coisa: essa motivação do Romeu Zema, que disse para reduzir impostos não seria uma ilusão, ele depende diretamente dos deputados. Acho que ele está sendo um pouco inocente. O Marcelo que está fazendo a pergunta, o senhor pode estar respondendo diretamente para ele. Marcelo, a redução de impostos depende da Secretaria da Fazenda.
Muita coisa a secretaria pode fazer por ela própria e coisas maiores realmente depende da Assembleia Legislativa. Mas eu quero deixar muito claro o seguinte: o meu posicionamento com a Assembleia vai ser de diálogo. Sempre fui uma pessoa aberta ao diálogo, de transparência, e vou estar exigindo dos deputados compromisso. Eles vão ter as emendas parlamentares que eles tanto apreciam, mas quero que toda emenda parlamentar tenha fundamento técnico, social e financeiro, para não acontecer como aqui em Juiz de Fora, que tem um hospital onde foram gastos 70 milhões de reais e que ficou no meio do caminho, que só serviu para, em ano de eleição, um político ir lá estourar foguete e falar que ia fazer um super hospital que depois ficou lá abandonado. Então, dá para fazer diferente. Quero que a imprensa participe muito. Eu falo que a imprensa é o quarto poder, que aqueles deputados que não votarem pela redução de impostos, pela redução de privilégios, que a imprensa os procure constantemente, porque eu vou dar o nome deles. Porque nós precisamos reduzir privilégios e custos dentro do Estado, para que a população comece a entender por que de algumas coisas não andar no Brasil, porque tem muito deputado, muito político mentindo, falando uma coisa e fazendo outra, e a imprensa tem de deixar isso transparente. Tá certo. Eu gostaria de ressaltar um exemplo que já aconteceu na prática. O nosso vereador Matheus Simões, em Belo Horizonte, Eu ia falar dele agora. ele tinha uma emenda lá para poder fazer a criação de ISS para alguns setores de serviço. Na primeira votação foi 40-1. Só ele votou contra a essa emenda, criando os impostos. Ele chamou a imprensa, chamou as entidades de classes representativas. Na segunda votação ele conseguiu virar o quadro e barrou a criação de impostos para determinados segmentos na cidade de Belo Horizonte. Então é possível você fazer um convencimento. Eu acredito que muitos políticos que estão lá sejam de boa índole e a negociação e mostrar o benefício para a população vai ser determinante para que a gente consiga a maioria e aprovação das emendas. Tá certo, tá chegando bastante perguntas, mas essa é minha. O senhor está sendo o primeiro candidato pelo Partido Novo ao governo do estado de Minas Gerais, que já elegeu, como o senhor acabou de falar agora, em Belo Horizonte, o vereador em 2016. Essa candidatura é para vencer? Sim, é lógico que é. Não é à toa que eu estou visitando 300 cidades, é um serviço de Hércules. Então, nós estamos otimistas, estamos divulgando o partido em Minas, mais até do que é feito em outros estados, e o número de filiados em Minas é o número que mais tem crescido no Brasil. E atribuo muito isso ao trabalho que nós temos feito aqui, de divulgação, um pessoal super empenhado, motivado, e eu gosto muito de salientar o seguinte: estamos fazendo o máximo, e se não der dessa vez, vai dar da próxima, porque nós não vamos desistir, não. Claro, eu ainda continuo com a minha pergunta para poder estar indo a pergunta dos ouvintes. Se chegar em agosto, o senhor sentir que a candidatura ela não engrenou, o senhor pode compor um outro partido, porque existe essa janela aberta, não só o senhor, como todos os outros pré-candidatos podem estar fazendo isso. O senhor pode estar optando por ser vice ou por optar um outro cargo, né? O senhor pretende fazer isso ou pretende realmente ir até o final, como o senhor falou agora, pelo Partido Novo, vencendo ou não, e não vencendo, vindo mais vezes em prol, lógico, do nosso estado chamado Minas Gerais, Falcão, e o povo mineiro? Nós vamos até o final, até já temos o nosso vice decidido, que é o Paulo Brant. Por quê? Porque muito dificilmente, ou até eu diria, é impossível um outro partido se aliar ou coligar conosco, porque o que nós queremos, o que nós pregamos, o que está no nosso estatuto é o contrário do que eles querem. Qual partido quer ficar sem o fundo partidário, sem os milhões que ele ganha de graça do governo? Qual partido tem interesse em passar por processo seletivo os seus pré-candidatos? Eles querem colocar lá espertalhões que ganham votos, apesar de não fazer nada. Qual partido quer exigir ficha limpa dos seus candidatos? Qual partido quer ter uma estrutura como a nossa? Eu não mando nada lá, eu sou um soldado.
Eu fiquei conhecendo o pessoal que é candidato depois que eles passaram no processo seletivo. Nos outros partidos é tudo apadrinhamento. Vem aqui que eu gosto de você, você vai ser candidato, eu vou te arrumar tantos milhões para sua campanha. Então nenhum outro partido quer fazer aquilo que é o certo, como nós estamos fazendo. Então eu diria que é quase que impossível. Então tá, muito obrigado. Essa pergunta foi minha mesmo. Mas aqui tá chegando mais e mande você também. Bom dia, Falcão. Eu ando um pouco desanimada com a política e com essa conversa e com essa entrevista com esses candidatos, estou começando a me animar. Estão com as minhas propostas muito boas. Tomara que dê tudo certo. A Rita, que mandou essa mensagem para nós, porque eu tive um intuito, né? Eu gosto de política, tô fazendo algumas perguntas para o senhor pessoais minhas. Quando é minha, eu falo, essa pergunta é minha. Estou há pouco tempo no estado de Minas Gerais, porém, por gostar da política, é claro que a gente vai procurando assim entender mais como que estão os candidatos atuais, o que está acontecendo, enfim. Então eu lancei, o pontapé inicial, me sinto muito honrado de estar fazendo com um pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, porque a gente vai estar mandando, com o intuito mostrar para os nossos eleitores e ouvintes, porque assim, eu não sou a favor de votar em branco, eu não sou a favor de votar em nulo, eu não sou a favor de pagar os 3 e pouco da multa, porque se você não participa, você não tem como reivindicar. Então, conversando com a diretoria da rádio, gostaria imensamente até mesmo de agradecer a cada um. Nós não estamos aqui fazendo política para o partido do senhor, para o senhor, e desde já, eu sei que tem vários pré-candidatos me ouvindo, eu já deixei à disposição, mande um e-mail para mim, marcianofalcão2010@gmail.com, porque o intuito é mostrar realmente o que cada candidato quer fazer, o que quer propor, porque assim, a nossa política, ela está muito desanimada, infelizmente no nosso país, infelizmente mesmo, e também dentro do nosso estado, a quantidade de políticos honestos são muito pequena. E a gente está precisando realmente mudar. Obrigado, Rita, por ter mandado. Ela mandou mais algum? Não, agora o Ralph está mandando aqui. Concordo com os políticos novos. Haja vista que a nossa cidade já tem 2 pré-candidatos a deputado estadual. Seria pré-candidato Raquel e o Zé Carlinho. Pergunta o que tem que nos agraciar para São João Nepomuceno. Aqui é o Ralph. Você tem algum projeto para ajudar o nosso hospital? Ele deve ter acabado de chegar agora. O Ralph está perguntando o Hospital São João. O Hospital São João, que ele vem fazendo a média de 70 partos por mês. Ele tem um atendimento mensal de mais de 600 atendimentos. E pode falar, Israel. Atende 10 cidades aqui no entorno. É isso que eu ia falar, atende mais de 10 municípios aqui no entorno. E assim, ele está gatinhando para sobreviver e atender essas pessoas em cima do povo são-joanense, que faz cavalgada para arrecadar alimento, para colocar lá. Que faz aí festival de sorteios para poder pagar água, pagar luz, e está devendo. É um hospital que está devendo, para o senhor ter uma ideia, para empresários da cidade, da região, R$18 mil em pão, mas não falta o pão lá de manhã cedo para o paciente que está internado. Então, assim, existe essa preocupação, porque ajudando o hospital São João, vai estar ajudando também vários municípios que só falam bem desse hospital. Eu estive lá recentemente para visitá-lo no meu jornal que o senhor está levando, o senhor vai ver a matéria. Perfeito. Então, estamos aqui com um pré-candidato a deputado estadual e com um pré-candidato a governador. O que, respondendo a pergunta do Ralph, fica direcionado para ambos, então. Tá. Ralph, com toda certeza é possível fazer alguma coisa, apesar da situação falida do Estado, porque uma das coisas que nós temos observado também é o seguinte: é o mau destino dos pouquíssimos recursos que ainda existem. Ontem mesmo em Muriaé eu fiquei sabendo da compra de um equipamento caríssimo para um hospital daquela cidade, que não é um equipamento tão prioritário como a situação aqui. Então, muitas vezes, o que acontece na área pública é não receber o recurso àquela entidade que mais necessita.
acaba recebendo recurso aquela entidade que tem um deputado que tem mais influência e que acaba beneficiando-a. Então, as decisões têm de ser ponderadas pelo lado da necessidade e não pelo lado do voto que tal ou outro deputado vão estar ganhando. Então, com toda certeza, o hospital daqui, pelo que vocês estão me informando, está com essa extrema dificuldade e necessidade e vai receber recursos, sim. E outros que estão recebendo a mais ou desnecessariamente vão ter de compensar essa questão. Mas o grande pulo do gato vai ser o superávit. Na hora que o Estado estiver com a conta em dia, aí nós queremos que o hospital daqui seja um hospital modelo, com todas as contas em dia, muito bem aparelhado e dando um atendimento digno para todos os habitantes aqui da região. Amém. Eu quero destacar 2 pontos. É que no caso, a gente defende a descentralização do poder político. Isso quer dizer o quê? Maior autonomia para os estados e maior autonomia para os municípios. É o município que sabe aonde que os recursos têm que ser alocados. Da maneira que é feito hoje, os prefeitos têm que ir ao estado com o pires na mão para pedir favores e os governadores têm que ir na União pedir favor para os deputados também para poder liberar as verbas. Então a gente defende o inverso. Um outro ponto que eu quero destacar é o seguinte: o desperdício de dinheiro público é tão grande que nossa Assembleia Legislativa gasta R$1 bilhão por ano. Só com o sistema de comunicação da Assembleia é R$200 milhões por ano. Isso seria o suficiente para manter 4 hospitais de 100 leitos funcionando perfeitamente. Então, os recursos, a gente tem que rever nossa prioridade. Os recursos têm que ser destinados para o uso da população. Né? Não é para TV câmara que um celular, um equipamento mais barato. Nós temos Belo Horizonte que opera com um custo de R$3 milhões, o mesmo serviço que é feito a R$200 milhões na Assembleia Legislativa. Inclusive, o melhor hospital de Belo Horizonte está correndo o risco de ser fechado, né? O senhor falando a respeito de equipamento, eu queria só fazer um ensejo. Como eu falei, eu me sinto muito honrado de estar fazendo meu programa semanalmente, porque assim, eu não puxo pro lado A ou pro lado B, eu puxo a favor do povo. Afinal de contas, a rádio tem a sua diretoria, tem o seu proprietário, mas o seu próprio slogan fala: a rádio é do povo. Sim. Então a gente tem aqui um quadro chamado A Voz do Povo, onde eu disparo mesmo. O nego tá precisando, tá faltando luz, poda de árvore. O Israel já inclusive falou que vai trocar o de cargo, não vai tirar o daqui e mandar para outro canto, que a gente ajuda a resolver. Não é que a gente ajuda, não é que a gente é bom. Nós pegamos, é difícil ter olhos em todos os pontos do município, tanto o secretário, como o prefeito, como vereadores. Então a gente pega e leva para eles: ó, tá acontecendo isso aqui lá, e eles vão e resolvem. Então tá dando muito certo. E uma das coisas que eu achei bacana, eu tendo o meu jornal, o Jornal News Minas, existe um equipamento dentro da policlínica, mais ou menos, eu tô com 2 são joanenses aqui na minha frente, ambos de partidos diferentes, que pode estar me corrigindo se eu estiver falando alguma mentira, há mais de 3, 4 anos dentro da caixa. A máquina de raio-x chegou e está lá. E nunca ninguém deu uma satisfação. Por que ela não sai da caixa? Nunca ninguém deu uma satisfação. Por que o equipamento não foi ligado? Está aqui no hospital. Está dentro da policlínica. E o atual secretário de saúde abriu as portas para o meu jornal para poder ir lá e mostrar para o povo por que está lá. Porque se pegar essa máquina, foi colocado um transformador, que ela precisa de uma voltagem maior, porém, o cabeamento da máquina não dá para colocar nas paredes. Isso é falta de planejamento, você concorda? Eu concordo plenamente. Então, assim, é ridículo isso que está acontecendo. Não estou aqui puxando sardinha para o secretário de saúde ou para a atual administração, mas nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez isso. Falta de planejamento, como o senhor falou. E agora eles estão numa luta para poder fazer o quarteirão da saúde, que vai beneficiar realmente muito a população. E ambos eleitos, eu já peço a ajuda de ambos como deputado estadual e do senhor como governador, com carinho, porque vai ajudar realmente a nossa população. Desculpa, eu cortei o senhor. Não, mas é isso mesmo. O que mais se vê em Minas é esse tipo de coisa. São equipamentos parados que custaram muito caro e as pessoas sem atendimento.
Isso é falta de planejamento total. É você mandar para alguém um recurso que até tem valor, mas que ele não tem condição de manter aquilo. É algo realmente que não pode acontecer. É falta de planejamento mesmo. Talvez o hospital aqui tivesse sido muito mais bem atendido se esse recurso tivesse vindo em dinheiro e não em equipamento. Ou tivesse vindo em outros equipamentos mais baratos, menores, que fazem falta aí. Tá certo. Uma pergunta do nosso ouvinte, o Heitor. Gostaria de saber se é possível atuar junto ao Legislativo, porque, em média, se leva 90 dias para se abrir uma empresa na Zona da Mata. Enquanto em cidades como Uberlândia, demora 18 dias. O que o senhor pretende fazer? O Heitor está fazendo a pergunta. O Heitor, vários pontos aí dependem realmente de legislação municipal, mas eu não tenho aqui os detalhes de Uberlândia para poder te passar, mas sei que a cidade de lá adotou, processos que agilizam. Ela fez convênio com a Junta Comercial, com a Receita Estadual, Receita Federal, de forma que o processo comece a fluir nas 4 esferas: Junta, município, Estado e União, e isso acaba agilizando. Então fica essa ideia para a associação comercial daqui avaliar, junto com a prefeitura, para tentar agilizar. Mas o que nós queremos fazer no Brasil, eu quero deixar claro, é uma simplificação geral. Porque que empresa precisa ter inscrição municipal, inscrição estadual e CNPJ? Nós deveríamos ter um dado só. E nós, pessoas físicas, a mesma coisa. Todo mundo tem uma carteira de habilitação, tem uma carteira de identidade, tem um título de eleitor, cada um com um número, porque não está tudo junto. É tudo para a pessoa ser cidadão. Então nós deveríamos ter um número só que nos representasse. Ainda tem número do ISS, quem vier do SUS, Aí você tem da carteira de trabalho, PIS/PASEP, quem viaja, passaporte ainda. Então é uma aberração que existe no Brasil. Nós deveríamos ter um cadastro único aqui. Tá certo. Obrigado, Heitor, pela pergunta. A gente tem mais 6 minutos, temos aqui algumas perguntas, vamos só encerrar para não ficar nenhum ouvinte para trás. Perfeito. A Ana Cláudia, ela mandou assim: a visão empresarial de gestão pode ser utilizada no Poder Executivo estadual? É lógico e deve. Esse caso do raio-x aqui em Nepomuceno é um caso exemplar. Eu nunca vou mandar para minha loja um computador para ficar desligado. É um absurdo isso, É um absurdo. Nós vamos ter, na hora que o computador chega na loja, a instalação elétrica tem de estar pronta e tem de ter quem sabe operá-lo. Funcionário fantasma. Funcionário fantasma. Então tem muita coisa que um gestor faz muito melhor do que um político. E Minas está na situação que está, por falta de gestão. Porque quem é político sabe fazer lei demais. E nós temos excesso de lei, nós temos até de diminuir as leis. Os políticos nossos esqueceram que não se desenvolve um país, não é através de leis, não, é através de gestão e de trabalho. Parabéns. A Carol, a questão da Polícia Civil, qual a sua proposta para qualificar mais os policiais civis para o fortalecimento das investigações dos crimes, visto que no Brasil apenas 8% dos assassinatos são realmente investigados? A Carol que está fazendo a pergunta. Carol, a questão da Polícia Civil está dentro desse contexto de um Estado falido que tem tido uma dificuldade enorme de equipar adequadamente, não só a Polícia Civil, como a militar também. E vocês que são uma polícia científica, que depende de materiais mais tecnológicos, de recursos mais específicos, ficam a ver navios. Realmente e infelizmente poucos crimes são apurados, o que é um incentivo à bandidagem. Tá certo. Bom, essa foi a da Carol. Obrigado, Carol, pela pergunta. O Felipe também está perguntando: a população já está entendendo que precisamos de gestores, administradores e não políticos profissionais, como o senhor acaba de citar,
pelo visto, está agradando os nossos ouvintes e, quem sabe, aí futuros eleitores do senhor, né? Eu quero lembrar, Falcão, que o Estado é uma grande empresa, né? Com certeza. Ele administra hospitais, administra escolas. Por que as escolas privadas são consideradas muitas vezes melhores do que as públicas? Talvez é porque a gestão é melhor. Então, é um exemplo claro de que dá para melhorar muita coisa na gestão pública. Tá certo. A Heloísa tá mandando aqui também. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil. É possível fazer uma política de privatização das estradas que são precárias, com redução das famosas taxas, como a famosa taxa do Itamar? A Heloísa que está perguntando. Sim. A proposta nossa é acabar com o IPVA e ter todas as estradas, ou boa parte delas, privatizadas. Vai pagar quem roda. Hoje no Brasil, aquela senhora idosa, viúva, que tem lá um carrinho para ir fazer compra uma vez por semana no supermercado, paga tanto IPVA quanto aquele viajante que roda R$5.000 por mês. E o IPVA, é bom lembrar, é para preservar as estradas. Ela não está chegando para nós usando as estradas, mas ele usa muito. Então que ele pague mais e que ela pague menos, para a coisa ficar justa. Ô Falcão, só interromper, aproveitar que aí essa batinada entre aspas aí com o pré-candidato, o IPVA, uma parte do IPVA, candidato, ela fica para o município. Acabando com o PVA, você não está prejudicando os municípios? Mas aí, os pedágios que estão no município, o recurso seria automaticamente retornado para o município. Tem de haver uma compensação, com certeza. Não vamos estar reduzindo verbas de forma alguma. Tá certo. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Tem aqui também. Tendo em vista a grande força do trabalho dos jovens, bem como a necessidade de ocupação de ganhos dos mesmos e as limitações de legislação, você tem alguma proposta inovadora de incentivo ou aproveitamento legal dessa mão de obra? A Bernadette, secretária de assistência social daqui da cidade de São João Nepomuceno. Sim, eu digo que a formação profissional dos jovens é uma preocupação muito grande que nós temos de ter. Como eu sempre estive do outro lado, né, dentro de empresa que contrata pessoas, uma das coisas que fica muito visível é o despreparo das pessoas. Você contrata pessoas que têm um ensino médio completo, e essas pessoas têm uma dificuldade enorme com coisas básicas da matemática e da língua portuguesa. Muitas vezes têm uma dificuldade até para fazer, né, uma mera conta aí de adição. Então, é necessário preparar os jovens. O que nós queremos é que a escola foque muito no que é importante, deixar de lado uma baboseira que foi criada aí de ideologia de gênero e outras coisas mais. A escola tem de ensinar matemática e português bem, principalmente. E isso já vai tornar os jovens mais bem preparados. E queremos também criar uma coisa semelhante ao que existe hoje, mas que é muito pouco disseminado e de certa maneira burocrático, que é o estágio para a pessoa que vai ter o seu primeiro emprego, para que ele tenha condição de aprender bem no início de carreira coisas que vão ser muito importantes para sempre para ele. Muitas vezes hoje pessoas que querem trabalhar, devido à dificuldade, à burocracia, acabam tendo uma dificuldade muito grande e ficando fora do mercado de trabalho. Então, deveria sim haver um incentivo, uma isenção para pessoas jovens que vão trabalhar na empresa os seus primeiros 2 anos ali, e que isso sirva de aprendizado. Existe aí a questão do jovem aprendiz, que já atende uma certa demanda, mas está longe de ser o ideal. Tá certo. Eu só tenho a agradecer. A gente vai se encerrando por aqui. Eu gostaria até de agradecer ao VG de deixar a gente estar entrando. Já comemos um bom tempo do programa dele. É um quadro realmente muito bacana, né? Que ele faz todo sábado, agradecendo a presença do deputado. Mas antes eu queria encerrar com a minha pergunta. Deputado não. Perdão, do deputado tá aqui, ó. O deputado tá aqui do meu lado. Ainda calma. Não. Tá. Mas com a minha pergunta, o senhor pretende acabar com o Palácio das Mangabeiras? Sim, é o primeiro ato que eu quero assinar. Eu vou esperar da 00:01 do dia que eu estiver assumindo, para poder amanhecer e já falar. Palácio das Mangabeiras já é museu.
e não mais residência do governador, porque eu acho um absurdo o governador de um estado falido morar num palácio. Prefeito mora na casa dele, por que governador precisa de palácio? Precisa ter lá mais de 50 funcionários, garçom, motorista, segurança, copeiro, governanta, empregada. Então o exemplo vem de cima, eu sempre falei isso, e o exemplo vai vir de mim, e que os outros governadores que vierem depois sigam esse caminho também, que nós vamos deixar isso instituído. Tá certo, agora sim, encerrando o nosso bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo. Muito obrigado a todos que participaram. Gostaria de agradecer a presença do deputado, pré-candidato a deputado estadual, que sai automático, né? Tem que falar pré-candidato a deputado estadual. Suas considerações finais? Bom, no final aqui eu gostaria de salientar que ainda mais de 40% da população está desanimada, desacreditada com a política. Eu me incluía nessa estatística há um ano atrás e vi que vale a pena nos envolvermos, vale a pena nos posicionarmos e defender o que a gente acredita. Deixar a decisão na mão dos outros não vai resolver o problema e ainda vai agravar. Então convido a todos que ainda não tenham optado por um programa, por uma proposta, que venham conhecer o novo.org.br e vejam os exemplos. Eu peço para ver os exemplos, porque é através dos exemplos que comprovamos o que a gente fala. Porque falar é fácil, fazer é difícil. Com certeza. Leve também o meu abraço, por gentileza, ao pré-candidato a deputado federal, o Alessandro Bax, né? Por gentileza. Mando sim. Eficiência na gestão em Minas Gerais. Ele é empresário, gestor, membro do Conselho Administrativo do Grupo Zema. Gera mais de 5 mil empregos e tem um faturamento de mais de 4 milhões. A gente está batendo um papo com ele, aonde eu convido para poder estar fazendo as suas considerações finais. Pré-candidato a governo do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Falcão, o que eu completo aqui é fazendo um pouco uso do que o Igor disse. Querendo ou não, ano que vem nós vamos ter novos deputados, novo governador no Brasil, novo presidente, e não vamos ficar sem eles. Então, realmente vale esse alerta. Nós temos de escolher alguém para nos representar. Não adianta ficar se isolando, como eu já fiz durante a minha vida, e eu cheguei a essa conclusão que agi errado. Vi que a empresa que eu estava à frente teve de reduzir o quadro, teve de fechar lojas, porque eu e milhões de brasileiros sempre estivemos ausentes. Política é uma obrigação nossa, ninguém precisa ser candidato, mas precisa analisar que existem candidatos com boas propostas e existem candidatos com má propostas. E só um povo que tem consciência disso é um povo que vai adiante. Caso contrário, nós vamos nos transformarmos numa Venezuela em breve. E eu tenho certeza que ninguém quer isso. Mas ignorar a política é tomar esse caminho. Então fica aí o convite do Igor para as pessoas entrarem na internet, veja quem é o Matheus Simões, que já é um exemplo do que o Novo tem feito, veja o Novo, que é o partido mais digital, novo.org.br, e estamos aí para poder mudarmos o Brasil, com muito trabalho, sem usar dinheiro de ninguém. O dinheiro nosso é da nossa torcida. E está todo mundo convidado a se filiar ou ser simpatizante do Novo, como nós já temos aqui várias pessoas na cidade. Tá certo. Aqui em São João, o Novo fica? O TECI tem um núcleo de desenvolvimento embrionário ainda, mas as pessoas estão aos poucos conhecendo, fazendo as suas discussões pela internet e pelo Facebook você consegue contactar o pessoal. Tá certo, então eu vou me despedindo por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência, agradecendo mais uma vez a sua participação dentro do nosso programa. Muito obrigado a todo o comércio, muito obrigado você taxista, você aí nos ouvindo pela região, cortando as nossas estradas. Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, pois Ele está com vocês. Na segunda-feira, se assim Deus Pai Celestial me permitir, estarei de volta a partir das 9 horas da manhã com Difusora Notícia. Acabamos de apresentar Difusor Entrevista.